na declaração ao Ministério Público, Durval afirmou que o governador José Roberto Arruda recebeu R$3 milhões de propina de empresas que prestavam serviços de informática para o governo. Fizeram um ato em frente à Câmara Legislativa, caminharam com um caixão simbolizando o enterro da corrupção e acenderam centenas de velas em frente ao gramado do prédio. Velas que juntas formavam a frase "Fora Arruda e Paulo Otávio, vice-governador". Pelo prazo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral eleitoral, colegas advogados e advogadas, senhoras e senhores presentes. Como já dito da tribuna e anunciado, trata-se de analisar o pedido de registro do senhor José Roberto Arruda como candidato a governador do Distrito Federal. Neste momento, falo em causa própria, como candidato ao Senado pelo PSOL, que fez a impugnação, juntamente com o candidato a governador Toninho do PSOL. E temos, me parece, uma situação muito clara, em que nos autos está demonstrada a condenação do pretenso candidato, daquele que já teve o seu pedido de registro indeferido pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, temos inequivocamente uma condenação por improbidade administrativa por órgão judicial colegiado. Essa decisão, proferida pela segunda turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, atrai a aplicação da Lei Complementar 64, com a redação dada pela Lei da Ficha Limpa, caracterizando o senhor José Roberto Arruda como inelegível. Portanto, o senhor José Roberto Arruda, em função dessa condenação por improbidade administrativa por órgão colegiado, inequivocamente é inelegível, é aquilo que popularmente se denomina de ficha suja e, portanto, teríamos uma situação clara de indeferimento da sua candidatura. Como dito desta tribuna e nas razões apresentadas pelo pretenso candidato, argumenta-se com o disposto na lei eleitoral, na Lei 9.504, especificamente no artigo 11, parágrafo 10, no sentido de que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade deveriam ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura e a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios teria ocorrido posteriormente a esse pedido. Ocorre que esse óbice apresentado, no sentido de que deveria prevalecer o prazo previsto na lei eleitoral, ele não se sustenta por 5 razões que já foram registradas nos autos, e me permito repetir aqui da tribuna. A primeira das razões que afasta este óbice, supostamente previsto na lei eleitoral, é que a Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 64, com a redação que lhe foi dada posteriormente, estabelece que a inelegibilidade ocorre para aqueles que forem condenados à suspensão dos direitos políticos desde a condenação. Então, essa é uma menção expressa na Lei da Ficha Limpa, de que, desde a condenação por ato de improbidade com suspensão dos direitos políticos, se tem ou se opera a inelegibilidade. Está nos autos, que esta cláusula, desde a condenação, por qualquer dos critérios jurídicos de solução de antinomias,
prevalecerá sobre a Lei 9.504. A lei da ficha limpa, que estabelece a inelegibilidade desde a condenação, é posterior à Lei 9.504. Então, pelo critério cronológico, prevaleceria a caracterização de inelegibilidade desde a condenação. Também seria possível argumentar a prevalência da lei da ficha limpa, exatamente quando estabelece a cláusula desde a condenação, também pelo critério hierárquico para aqueles que entendem que a lei complementar prevaleceria hierarquicamente sobre a lei ordinária. E, por último, pelo critério da especialidade, por tratar de hipóteses de inelegibilidade quando da condenação por improbidade administrativa, prevaleceria o disposto na lei da ficha limpa sobre a lei 9.504. Há uma segunda razão para a superação do óbice previsto na lei 9.504. A segunda razão é justamente o motivo de existir o processo que analisa um pedido de registro de candidatura. O pedido de registro de candidatura apresentado à Justiça Eleitoral tem como objetivo, tem como sua razão de ser, analisar a presença ou não das causas de inelegibilidade. Enquanto esse processo ou esse procedimento não terminar, seria possível levar em consideração qualquer causa de inelegibilidade superveniente ao pedido. Não sendo assim, não teria sentido o procedimento de análise das condições de elegibilidade inaugurada com um pedido, mas só finalizada quando se julga este pedido. Há uma terceira razão para superar o óbice colocado de aplicação da Lei 9.504 no dispositivo já citado. É que a lei da ficha limpa, a rigor, realiza valores e princípios constitucionais que impedem a pura e simples aplicação da lei 9.504. A lei da ficha limpa foi introduzida na ordem jurídica brasileira depois de uma ampla mobilização popular em que mais de 1 milhão de cidadãos apresentaram uma proposição de que aqueles que praticam atos de corrupção, aqueles que praticam atos de improbidade, não podem participar do processo político eleitoral. E esses valores da probidade, da moralidade, são valores constitucionais expressos várias vezes no texto da Constituição. A moralidade, pelo menos 3 vezes, a probidade, pelo menos 5 vezes. Então, considerando a supremacia da Constituição, a força normativa da Constituição, esses valores e princípios constitucionais devem prevalecer sobre a simples e rala interpretação de que não seria possível averiguar esses valores constitucionais, esses princípios constitucionais, depois de um simples pedido de registro de candidatura. É importante dizer que caminhar nesse sentido é consagrar um formalismo vazio, o formalismo pelo formalismo, a consideração de um mero prazo, sem levar em conta o que a Constituição, o que a lei da ficha limpa impõe, que é a consideração substancial, material, de probidade e moralidade no exercício do mandato. É bom também dizer e registrar que o pretenso candidato, ora recorrente, é useiro e vezeiro em desconsiderar as instituições democráticas. O candidato chegou a registrar publicamente que a lei da ficha limpa é uma leizinha, desconsiderando um sentimento popular, um sentimento da sociedade brasileira, e esse tipo de declaração, esse tipo de comportamento tem se repetido. Todas as vezes em que é possível, o candidato registra o seu desprezo, a sua desconsideração pelas instituições democráticas. Mas ainda há uma quarta razão para superar o óbice colocado na lei. É que o Supremo Tribunal Federal, num acórdão da lavra do eminente ministro Fux, que agora preside a Corte nesse exato instante, chegou a considerar e a decidir que a lei da ficha limpa prevalece, inclusive, sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, que foi arguído como sendo óbice para que a lei da ficha limpa não pudesse ser aplicada. Se o princípio constitucional da presunção de inocência não pode impedir a aplicação da lei da ficha limpa, quanto mais um prazo de análise das condições de elegibilidade previstas numa lei ordinária, que é a Lei 9.504. E, por fim, menciono uma quinta razão, um quinto elemento que imporia a superação desse falso óbice da Lei 9.504, que é justamente o que dispõe a lei da ficha limpa ao alterar a Lei Complementar 64. Ao dizer no artigo 15 que, transitado em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma já expedido. Portanto, o legislador da ficha limpa foi muito claro. Diante de uma situação que viola a moralidade, que viola a probidade administrativa, é possível negar o registro,
conhecer essa situação e negar o registro. Se o registro já expedido, ele seria cancelado e, eventualmente, até declarado nulo o diploma expedido. Então, nós teríamos uma situação estranhíssima em que a Justiça Eleitoral, ciente do reconhecimento de inelegibilidade decorrente da lei da ficha limpa, que diz que desde a condenação a inelegibilidade já se opera, a Justiça Eleitoral teria todas as condições de, conhecendo esse fato, e o fato está aprovado, demonstrado nos autos, os autos contêm o inteiro teor do acordo, uma certidão do julgamento feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Portanto, a Justiça Eleitoral pode e deve reconhecer essa causa de inelegibilidade. Ao revés, nós teríamos uma situação extremamente inusitada de ter que esperar a conclusão do processo eleitoral, um eventual sucesso eleitoral do candidato no pleito e enfrentarmos uma anulação do seu diploma com a consequente convocação de novas eleições no Distrito Federal. Aliás, um filme de terror que o Distrito Federal assistiu muito recentemente e que a Justiça Eleitoral tem todas as condições de evitar, aplicando a lei da ficha limpa, aplicando os valores e princípios constitucionais da probidade, da moralidade, reconhecendo a causa de inelegibilidade decorrente da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e expurgando o pretenso candidato do processo eleitoral. Com essas razões, este impugnante solicita à Corte que mantenha a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e negue provimento ao recurso manejado.